Seja muito bem-vindo e comenta aí de qual cidade você está vendo essa história, porque hoje eu vou te contar um relato que vai mexer com o seu coração. Aprendi cedo que o silêncio de um cômodo cheio de gente pode ser mais barulhento do que qualquer grito. Não é o tipo de coisa que se aprende numa escola, nem que alguém senta do seu lado e te ensina com paciência. É o tipo de coisa que a vida vai gravando na sua pele aos poucos. Uma perda de cada vez, uma humilhação de cada vez, até que um dia você se descobre sentada numa cadeira dura de escritório, com as mãos apertadas uma contra a outra no colo, e percebe que nem o choro sai mais, porque o choro também cansou. Meu nome é Maria. Não sou uma mulher de muitas palavras. Nunca fui. João, meu marido, dizia que eu observava o mundo com os olhos de quem já viveu 3 vidas antes dessa. Eu ria quando ele falava isso. Ele tinha jeito de transformar até minha tristeza em poesia. Era assim, João, um homem simples, de mãos calosas e coração largo, que sabia fazer até o dia feio parecer suportável só de estar por perto. Mas João não estava mais por perto. Fazia 7 meses que ele tinha ido. 7 meses que eu acordava do lado direito da cama, sempre esperando sentir o calor do corpo dele. E encontrava só o colchão frio e o silêncio pesado da madrugada. 7 meses que eu respondia, estou bem, quando alguém perguntava, mesmo quando não estava. 7 meses, aprendendo a ser 2 pessoas ao mesmo tempo. A mãe que aparece forte na frente dos filhos de dia e a mulher que chora encostada na parede do banheiro de noite, com a torneira aberta para ninguém ouvir. Pedro tinha 6 anos. Clara tinha 3. E eu tinha 32, 2 filhos, uma dívida pequena de armazém e nenhuma certeza sobre o dia seguinte. Foi nesse estado que eu entrei no escritório do Dr. Renato, advogado da família Carvalho, numa manhã de sábado em que o sol já nascia pesado e a poeira da rua grudava na roupa antes mesmo de você dar 10 passos. A sala estava cheia. A família do meu marido era grande e eu nunca fui completamente aceita nela. Desde o começo, fui tratada como aquela que tinha pescado, João, como se um homem adulto não tivesse vontade própria, como se eu tivesse armado uma cilada para ele só porque era mais pobre. A sogra, Dona Geralda, nunca me chamou de filha. Me chamava de a mulher do João, como se meu nome fosse difícil demais de pronunciar. Nos anos que convivemos, eu aprendi a engolir muito, aprendi a sorrir quando queria gritar, aprendi a agradecer quando queria chorar. Naquela sala de espera eu reconheci rostos que mal via no cotidiano e que apareciam agora com roupas de domingo e olhos brilhando de antecipação. Primo Walter, que morava em Goiânia e aparecia na fazenda uma vez por ano, para pedir dinheiro emprestado que nunca devolvia. Tia Nete, irmã de Dona Geralda, que usava perfume forte demais e falava de todo mundo como se fosse santa. Os filhos do cunhado Marcos, 2 rapazes novos, que olhavam para o teto com aquele ar de quem já considera o dinheiro deles antes de receber. Eu me sentei no canto. Pedro estava com a vizinha, Dona Lúcia, que tinha ficado com as crianças de bom grado. Eu tinha entrado sozinha naquela sala e me arrependi um pouco disso. Ter uma criança no colo seria uma proteção, uma barreira entre mim e aqueles olhares que me varriam de cima a baixo, como se eu não fizesse parte daquele ambiente. O Dr. Renato era um homem de uns 50 e poucos anos, cabelo grisalho, penteado com cuidado, óculos de grau que ele tirava e punha de volta toda hora. Ele tinha aquele jeito formal de quem passou a vida inteira em salas parecidas com aquela, lendo papéis que decidiam o destino das pessoas com a mesma entonação de voz de sempre, sem drama, sem emoção, só a leitura. Ele começou, e os nomes foram saindo um a um. Para o filho mais velho, Marcos, a fazenda principal com seus alqueires de terra fértil e o gado registrado. Para a filha Conceição, que morava em São Paulo, o apartamento da cidade e uma quantia em dinheiro depositada em conta.
Para o primo Walter, que eu não esperava nada, uma parte do maquinário agrícola antigo. Para a tia Nete, um terreno na beira da estrada que, segundo boatos, valia bem. Cada nome que saía vinha acompanhado de algo que valia alguma coisa. E a sala foi esquentando devagar, naquele jeito discreto que as pessoas ricas têm de comemorar. Não era uma gritaria, era um relaxar de ombros, um sorriso contido, um olhar trocado entre parentes que diz era o que eu esperava, sem precisar abrir a boca. Eu continuava com as mãos apertadas no colo. Meu coração batia mais rápido do que eu queria admitir. Não era ganância. Eu preciso ser honesta aqui, porque é fácil confundir as coisas. Eu não estava ali esperando herdar uma fortuna. Eu estava ali esperando, no mínimo, não ser esquecida. Esperando que 7 anos de casamento com o filho daquela mulher, 7 anos de respeito, de cuidado, de natais e páscoas comparecidos mesmo quando não era bem-vinda, de netos criados com o sobrenome Carvalho, valessem ao menos um reconhecimento, um pedaço de chão, uma forma de dizer que eu existia naquela família. O Dr. Renato virou a página, e então ele levantou os olhos do papel e me olhou diretamente. Foi uma fração de segundo, mas eu notei. Tinha algo naquele olhar. Não era pena, exatamente. Era mais como aquele desconforto de quem precisa dizer uma coisa ruim e sabe que não tem como adoçar. Para Maria, ele disse, e a sala ficou quieta de um jeito diferente. Viúva de João Carvalho. Foi deixada uma propriedade no interior. Uma casa de barro abandonada, localizada no município de Lagoa Seca, com o terreno ao redor. O silêncio durou talvez 3 segundos. Depois veio a risada. Não foi uma gargalhada, foi pior. Foi aquela risada curta, controlada, de quem acha graça, mas ainda tem o bom senso de tentar esconder. O primo Walter foi o primeiro. Uma expiração pelo nariz, um canto de boca levantado. Depois, ele se inclinou para o rapaz do lado e sussurrou alguma coisa, e o rapaz também sorriu. A tia Nete olhou para mim com aquela expressão que mulheres como ela usam quando querem parecer que estão sentindo pena, mas, na verdade, estão satisfeitas. Ouvi claramente porque a sala estava pequena e o silêncio era delicado demais. Isso aí nem casa é um monte de barro caindo. E depois, nem para galinheiro serve. Meu rosto queimou. Não é uma figura de linguagem. Meu rosto realmente esquentou, aquele calor que sobe do pescoço e espalha pela bochecha, e você sente como se todo mundo pudesse ver. Eu olhei para o chão. Depois olhei para a parede. Depois olhei para as minhas mãos, que tinham apertado tanto uma na outra que as juntas estavam brancas. Não chorei. Não porque era forte, mas porque o choro tinha ido embora. Tinha sido usado em noites demais, desperdiçado em banheiros com torneira aberta, e naquele momento simplesmente não estava disponível. Eu respirei. 1 vez, 2. O Dr. Renato continuou a leitura como se nada tivesse acontecido. E a sala voltou para seus próprios assuntos, seus próprios números, seus próprios futuros que estavam sendo distribuídos ali em forma de papel assinado. E eu fiquei sentada no meu canto, com o calor no rosto que foi esfriando devagar, pensando numa coisa que João tinha me dito uma vez, numa noite que a gente estava na varanda olhando para o céu sem falar nada. Maria, a vida não é justa com todo mundo ao mesmo tempo. Mas ela vai rodando, e quando chega a sua vez, chega de verdade. Eu não sabia ainda o que estava guardado naquela casa de barro. Não sabia o que aquela parede rachada escondia. Não sabia que a humilhação daquele sábado de manhã seria, anos depois, a parte mais importante da minha história. Mas eu aceitei a herança. Assinei o papel que o Dr. Renato colocou na minha frente e saí daquela sala sem dizer uma palavra. Porque a vida já tinha me ensinado. Quem aprende a calar na hora certa, fala muito mais alto depois. Quer o capítulo 2? É onde Maria chega pela primeira vez na casa de barro com os filhos e começa a entender o tamanho do desafio que aceitou.
Continue 17:43, capítulo 2. A casa que o mundo esqueceu. Tem uma diferença grande entre saber que uma coisa é difícil e chegar na frente dela. Eu sabia que a casa era velha. Sabia que estava abandonada. Sabia que os parentes tinham rido e que a risada deles não era sem motivo. Mas saber disso tudo com a cabeça é uma coisa. Chegar na estrada de terra, descer do ônibus com 2 crianças pequenas e uma mala que cabia pouca coisa e ver com os próprios olhos aquilo que dali em diante seria o seu lar. Isso é outra coisa completamente diferente. A viagem tinha sido longa. Peguei o primeiro ônibus da manhã, desses que param em todo lugarejo do caminho e levam o dobro do tempo. Pedro dormiu encostado no meu braço a maior parte do trajeto. Clara ficou acordada, olhando pela janela com aquela curiosidade silenciosa que ela tinha desde bebê, os olhinhos escuros acompanhando tudo sem perder nada. Eu fiquei olhando para a frente, para o para-brisa cheio de poeira, pensando sem conseguir parar de pensar. Ficava me perguntando se estava fazendo a coisa certa. A alternativa era ficar na cidade, num quarto alugado que eu já não conseguia pagar direito, dependendo da boa vontade de vizinhos e da caridade de gente que logo cansa de ajudar. Ou aceitar o que a cunhada Sônia tinha sugerido logo depois do testamento, com aquele sorriso que não chegava nos olhos, que eu fosse morar num quartinho nos fundos da casa dela, em troca de ajudar com os afazeres domésticos. Ela tinha usado a palavra ajudar, mas eu conheço o sabor desse tipo de ajuda. Conheço o peso de dever favor para quem não te respeita. Já tinha carregado esse peso antes e não queria mais. Então, quando o ônibus parou no acostamento de terra e o motorista disse: "Lagoa Seca, quem vai descer vai." Eu peguei minha mala, peguei Clara no colo e dei a mão para Pedro e desci. O sol batia forte. Um homem velho que estava sentado numa cerca de arame do outro lado da estrada me olhou com aquela curiosidade tranquila de quem tem o dia inteiro e nada urgente para fazer. Eu mostrei o endereço escrito num papel amassado e ele apontou para uma estrada de terra que sumia entre 2 fileiras de árvores baixas e tortas. "É uns 20 minutos a pé", ele disse. "Mas o caminho é reto. Não tem como errar, não." Agradeci e comecei a andar. Pedro caminhou do meu lado sem reclamar, que era a coisa que mais me partiu o coração nele naquela época. Ele tinha 6 anos e já tinha aprendido a não reclamar. Já tinha entendido, do jeito misterioso que as crianças entendem as coisas sem que ninguém explique, que a mãe carregava um peso que não precisava de mais peso por cima. Então ele caminhava, chutava pedrinha no caminho, olhava para os passarinhos e não reclamava do sol, nem do cansaço, nem da mala, que às vezes eu pedia para ele segurar enquanto eu ajeitava Clara no outro braço. Clara tinha adormecido no meu ombro. 20 minutos a pé, com criança no colo e mala na mão, em estrada de terra no sol do meio-dia, são muito mais do que 20 minutos. Quando finalmente a casa apareceu no fim do caminho, eu parei. Precisei parar. Não foi uma pausa de admiração. Foi daquelas pausas involuntárias que o corpo dá quando precisa de um segundo antes de processar o que os olhos estão mandando. A casa era pequena, menor do que eu tinha imaginado, e eu já imaginava pequena. As paredes de barro tinham rachaduras longas que pareciam cicatrizes velhas, abertas pelo sol e pela chuva de muitos anos sem cuidado. O telhado de telha colonial estava torto num dos lados, com algumas telhas faltando no canto direito, e por aquele buraco dava para ver o céu diretamente. A janela da frente não tinha vidro, só um pedaço de madeira podre pendurado por uma dobradiça que ainda resistia por milagre. A porta estava entreaberta e o mato tinha crescido tanto na frente que quase encostava no batente. O quintal era uma confusão densa de capim alto, arbustos espinhosos e árvores finas que tinham nascido sozinhas onde não deveriam ter nascido. Tinha uma goiabeira velha no canto esquerdo que ainda tinha algumas goiabas, pequeninhas e tortas.
Tinha os restos de uma cerca de madeira apodrecida que devia ter cercado um galinheiro em alguma época. Tinha um poço coberto por uma tampa de madeira que eu precisaria verificar antes de usar, e tinha silêncio. Um silêncio do interior que as pessoas que nasceram na cidade não conhecem. Não é ausência de som, é uma presença de outro tipo de som. O vento nas folhas, o barulho distante de um pássaro, o próprio calor que parece fazer um zumbido baixo no ar parado. Pedro olhou para mim. Eu senti o peso do olhar dele antes mesmo de virar a cabeça. Mãe, a gente vai morar aqui. Eu olhei para ele. Para os olhinhos castanhos dele, que eram iguais aos do João, aquela mesma franqueza no olhar, aquela mesma forma direta de fazer uma pergunta sem rodeio. Depois olhei para Clara, que tinha acordado no meu braço, e olhava para a casa com a boca levemente aberta. Senti o estômago apertar. Senti aquela voz velha dentro de mim, que aparece nas horas difíceis e diz que você não vai conseguir, que foi burrice, que deveria ter aceitado o quartinho nos fundos da casa da cunhada, que pelo menos lá tinha teto certo e torneira funcionando. Mas eu deixei aquela voz falar e não respondi para ela. Respirei e disse para o Pedro: vamos sim, e nós vamos fazer desse lugar o nosso lar. Ele olhou para a casa mais uma vez, com aquela seriedade de criança que está tentando acreditar no que a mãe disse. E depois deu de ombros do jeito mais natural do mundo e foi na frente, pisando no mato alto com os pés pequenos. E eu sorri pela primeira vez em muitos dias. A casa por dentro era o que eu esperava e um pouco mais. O chão era de terra batida, dura e irregular. Tinha uma divisão que separava o que devia ser a sala do que devia ser o quarto, mas a parede divisória tinha um buraco grande no meio que dava para ver de um lado para o outro. Na cozinha havia um fogão a lenha velho, de ferro, que estava enferrujado, mas aparentemente inteiro. Tinha uma pia de cimento que não tinha torneira, só o cano saindo da parede sem nada na ponta. No banheiro, que ficava numa construção separada atrás da casa, havia um buraco no chão e paredes de tijolo sem reboco. Não tinha cama, não tinha mesa, não tinha cadeira. O que tinha era poeira, teia de aranha em cada canto, rastro de bicho pequeno no chão e o cheiro de lugar fechado há muito tempo, aquele cheiro de tempo parado que gruda na roupa e no cabelo. Clara ficou na porta olhando para dentro sem querer entrar. Pedro entrou na frente e foi até o quarto, voltou, foi até a cozinha, voltou e disse com uma seriedade que me partiu e me curou ao mesmo tempo: precisa de uma vassoura, mãe. Eu dei uma risada. Uma risada pequena, mas real. Das primeiras reais em muito tempo. Precisa sim, meu filho. Precisa de muita coisa. Naquela primeira noite, dormimos no chão da sala, com um cobertor velho dobrado embaixo para amenizar a dureza da terra e outro em cima. Pedro dormiu rápido, do jeito que crianças cansadas dormem, pesado e fundo. Clara demorou mais, ficou me abraçando até o sono vencer. Eu fiquei acordada. Olhei para o teto de madeira escura, onde uma aranha se movia devagar entre dois caibros. Ouvi o barulho do vento do lado de fora, um galho batendo de vez em quando na parede. Ouvi um som que não identifiquei, longe, que podia ser bicho ou podia ser só o silêncio me enganando. Pensei em João. Pensei nele do jeito que eu sempre pensava nas madrugadas, não com saudade organizada, mas com aquela mistura bagunçada de amor e raiva e gratidão e abandono que não tem nome certo, com raiva porque ele tinha ido, com amor porque mesmo indo, ele era ainda a melhor coisa que tinha acontecido na minha vida, com gratidão pelos filhos que ele tinha me dado, com aquela sensação de abandono que eu sabia que era injusta, porque ele não tinha escolhido ir, mas que aparecia mesmo assim porque o coração não obedece à lógica. João, eu falei baixinho, tão baixinho que nem eu mesmo ouvi direito. Eu vou dar conta. Não sei como ainda, mas eu vou. E adormeci com a cabeça no cobertor velho.
o chão duro nas costas e os 2 filhos encostados no meu corpo, como se eu fosse a única coisa estável naquele mundo. Os primeiros dias foram uma sequência de descobertas, a maioria delas ruins, algumas neutras e poucas boas. Ruim. O poço tinha água, mas a corda estava podre, e a primeira vez que tentei puxar o balde, ele caiu lá dentro e eu precisei de quase 2 horas para tirá-lo com um gancho que fiz de arame. Ruim. O telhado com buraco deixava entrar não só o vento, mas também os bichos. E na segunda manhã, acordei com um lagarto de tamanho respeitável me olhando do caibro do teto. Ruim. O fogão a lenha precisava de uma limpeza profunda antes de funcionar, e até conseguir lenha suficiente para testar, cozinhei numa fogueira no quintal como se estivesse acampando. Neutro. Os vizinhos mais próximos moravam a uns 500 metros. Uma família chamada Souza, e o senhor Antônio Souza apareceu no 3º dia com uma sacola de mantimentos básicos e um olhar calado de quem não precisava dizer nada para oferecer o que tinha. Eu aceitei com aquela mistura de gratidão e vergonha que acompanha quem não está acostumado a receber. Bom, a goiabeira velha no canto do quintal tinha muito mais fruta do que eu tinha visto da estrada. Pedro passava horas sob ela catando goiaba, e a fruta era pequena, mas doce, e naqueles dias, goiaba no café da manhã foi mais do que suficiente. Bom, o terreno ao redor da casa era maior do que parecia. Quando comecei a limpar o mato e entender os limites da propriedade, percebi que tinha uma extensão considerável de terra que, embora seca e maltratada, era terra. E terra, João me ensinara, é possibilidade. Eu trabalhava do amanhecer até o sol começar a cair. Arrancava mato com as mãos e com uma enxada enferrujada que achei numa espécie de depósito nos fundos. Juntava galhos e queimava no fim do dia, varrendo, limpando, organizando o que podia ser organizado. As mãos que já eram calejadas de lavar roupa e limpar casa dos outros ficaram mais calejadas ainda. As costas que já doíam dormiram mais noites no chão duro. Mas toda manhã eu acordava e a casa estava lá, com seus defeitos e suas rachaduras e seu chão de terra, e era minha. Ninguém podia me tirar dali. Ninguém podia me colocar na rua. Ninguém podia me dizer que eu era visita ou que o favor tinha acabado. Era minha. E essa palavra, naquele contexto, tinha um peso que pessoas que sempre tiveram o seu próprio lugar talvez não consigam entender completamente. Foi numa manhã da segunda semana que aconteceu. Um dia que começou igual a todos os outros, com o café simples e as crianças brincando no quintal já limpo e eu varrendo o terreiro de terra batida em volta da casa. A vassoura bateu na parede e a parede respondeu com um som que não deveria estar ali. Um som oco. Eu parei. Encostei a mão na parede e bati de leve com os nós dos dedos. Oco. O coração acelerou antes de eu entender por quê. O capítulo 3 é onde Maria encontra a caixa. Quer continuar? Continue 17:50, capítulo 3. O que a parede guardava. Tem momentos na vida que o tempo muda de velocidade. Não é figura de linguagem. É uma coisa real que acontece no corpo. O coração dispara, mas os movimentos ficam lentos, como se alguma parte de você soubesse que aquele segundo precisa ser vivido com cuidado, que qualquer pressa pode quebrar alguma coisa frágil e importante que está acontecendo. Eu fiquei parada com a mão espalmada na parede por um tempo que não sei dizer quanto foi. Batia de leve com os nós dos dedos e o som voltava oco, diferente do som das outras partes da parede, que eram sólidas e surdas. Era uma área pequena, de talvez meio metro de largura, na altura do meu quadril, numa parte da parede externa que ficava no lado da sombra da casa, onde o sol da manhã ainda não tinha chegado. Pedro estava do outro lado do quintal, tentando amarrar um graveto numa linha de pipa que ele estava inventando com o que tinha. Clara estava sentada no chão perto dele, arrumando pedrinhas em fileiras, aquela brincadeira silenciosa que ela conseguia manter por horas.
Nenhum dos dois tinha me visto parar. Eu olhei para a parede. O barro era antigo, escurecido pelo tempo, com aquelas rachaduras finas que percorrem todo o barro velho como um mapa de rios secos. Mas naquele trecho específico, eu comecei a reparar numa coisa que antes não tinha notado. A textura era ligeiramente diferente, mais lisa, como se aquela parte tivesse sido refeita depois, aplicada por cima de outra coisa, por mãos diferentes e em tempo diferente do resto da parede. Alguém tinha fechado aquilo, alguém tinha colocado barro ali de propósito. Meu coração estava batendo de um jeito que eu sentia na garganta. Fui até a cozinha com passos que tentavam parecer normais, como se eu estivesse simplesmente buscando alguma coisa de uso comum. Peguei a faca velha de cabo de madeira escura que usava para cortar legumes, aquela com a lâmina um pouco gasta, mas ainda firme. Voltei para a parede, encostei a ponta da faca na borda daquela área diferente e empurrei devagar. O barro cedeu mais fácil do que eu esperava. Saiu em lascas pequenas, ressecadas, que caíam no chão do terreiro sem barulho. Eu raspava devagar, com cuidado, não porque sabia o que estava fazendo, mas porque algo me dizia para não ter pressa, para não quebrar, para tratar aquele momento como se ele fosse frágil. O barro foi caindo, e então a faca bateu em algo que não era barro, era metal. O som foi curto e limpo, aquele toque inconfundível de ferro contra ferro, e eu recuei a mão como se tivesse levado um susto, o que de certa forma era verdade. Fiquei olhando para o ponto onde a faca tinha tocado. Ali, entre o barro que ainda não tinha retirado, aparecia um pedaço pequeno de metal escuro, enferrujado por fora, com aquela cor de coisa que ficou muito tempo num lugar úmido e fechado. Respirei fundo. Continuei raspando, mais devagar ainda. O barro foi cedendo em volta do objeto e aos poucos a forma foi aparecendo. Era uma caixa, retangular, de ferro, com tampa. Não era grande. Cabia entre as duas mãos, mas estava completamente embutida na parede, encaixada num vão que tinha sido construído ali de propósito e depois fechado com barro por cima. Quando terminei de retirar o barro em volta, a caixa ainda estava presa. Precisei trabalhar as bordas com a faca para soltar, empurrando de um lado e puxando do outro com cuidado, até que ela se mexeu, e depois mais um pouco, e então saiu de uma vez com aquela resistência final que as coisas muito tempo paradas têm antes de ceder. Eu a segurei com as duas mãos. Era pesada, mais pesada do que o tamanho dela sugeria. Sentei no chão do terreiro sem nem perceber que tinha sentado, com a caixa no colo e as mãos levemente sujas de barro seco. O sol tinha virado a esquina da casa e agora batia direto em mim, mas eu não sentia o calor. Mãe! Pedro tinha me visto. Ele largou a linha de pipa e veio correndo, e Clara veio atrás dele num trote rápido de criança pequena, os braços abertos para equilibrar a corrida. O que é isso? Pedro perguntou, ajoelhando do meu lado com aquela curiosidade total que só as crianças têm, o corpo inteiro inclinado para a frente. Clara chegou e ficou de pé ao meu lado, a mãozinha dela poisando no meu ombro. Não sei ainda, eu disse, e minha voz saiu diferente do que eu esperava, mais baixa, um pouco rouca. A caixa tinha um fecho de metal que estava enferrujado. Tentei abrir com a faca, trabalhando a ferrugem devagar. E o fecho resistiu por um tempo que pareceu longo, mas provavelmente foram 2 minutos. Depois cedeu. A tampa abriu com um atrito lento de metal que não se abria há muito tempo. E então o sol da manhã entrou. Não tenho palavras completamente certas para descrever o que vi. Tenho as palavras que vi depois, quando fui entender o que tinha nas mãos. Mas naquele momento, o que chegou primeiro não foi pensamento nem palavra. Foi luz, foi aquele amarelo específico que o ouro tem quando o sol bate direto nele, diferente de qualquer outro amarelo, mais quente e mais fundo ao mesmo tempo. Moedas, muitas moedas, dispostas dentro da caixa com um cuidado que o tempo não tinha destruído completamente.
Algumas tinham escurecido nas bordas. Outras mantinham aquele brilho que parecia impossível depois de tanto tempo guardado. Havia também, do lado das moedas, algumas peças que eu levei um momento para reconhecer. Uma corrente grossa, um broche com pedra escura no centro, 2 anéis com detalhes trabalhados que eu nunca tinha visto de perto em nenhuma joia que eu ou qualquer pessoa da minha família tivesse possuído. E debaixo de tudo, dobrado com cuidado em 4, um papel. Peguei o papel com dedos que tremiam de um jeito que eu não conseguia controlar. Era velho, amarelado, com aquela fragilidade de papel que absorveu umidade e secou muitas vezes. Abri devagar, com medo de rasgar, e consegui abrir sem estragar. A letra era grande, inclinada para a direita, de quem tinha aprendido a escrever numa época em que se escrevia com cuidado e cerimônia. Li, e li de novo, e na terceira vez que li, entendi. A carta era de um homem chamado Ernesto Campos. Pelo que dava para entender, ele tinha sido o dono daquela casa décadas atrás. A data no cabeçalho estava apagada demais para ler com certeza. Mas a carta em si contava o suficiente. Ernesto escrevia para seus filhos, ou para quem encontrasse aquilo um dia, explicando que tinha escondido ali o que tinha conseguido juntar durante a vida toda, porque não confiava em banco, não confiava nos homens que vinham cobrar dívidas que ele dizia não dever, e não queria que pessoas gananciosas ao redor da família colocassem a mão no que ele tinha construído com trabalho. Ele escrevia que as moedas eram de ouro verdadeiro, que as joias eram da esposa, herdadas da mãe dela, e que valiam mais do que pareciam, que aquilo era para garantir que sua família nunca passasse necessidade. A última linha da carta dizia: quem encontrar isso com coração honesto, que use com sabedoria. O trabalho de uma vida não deve ser desperdiçado em bobagem. Eu dobrei a carta e segurei ela contra o peito por um momento. Pedro estava me olhando com aquela seriedade dele. Mãe, ele disse devagar, é dinheiro? Eu olhei para ele, para Clara, para a caixa no meu colo com aquele conteúdo impossível brilhando no sol da manhã. É, eu disse. É dinheiro, meu filho. Ele ficou quieto pensando. E agora? Boa pergunta, Pedro. Essa era de fato a pergunta. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, eu fiquei sentada no chão da sala com a caixa aberta na minha frente e a lamparina acesa do lado, aquela chama pequena que fazia tudo tremer de leve nas sombras. Contei as moedas. Eram 23, não todas iguais. Algumas maiores, algumas menores, todas com aquele peso denso e honesto do ouro que não mente sobre o que é. Olhei para as joias uma por uma. A corrente era longa e grossa. O broche tinha uma pedra que eu não sabia nomear, mas que tinha um brilho azul escuro no centro. Os 2 anéis tinham um trabalho nas bordas que me fez pensar em quanto tempo alguém tinha gasto fazendo aquilo com as mãos. Pensei em Ernesto Campos, aquele homem que eu nunca ia conhecer, mas que de alguma forma tinha me deixado uma mensagem. Um homem que tinha desconfiado do mundo ao redor, que tinha escondido o trabalho da vida dentro de uma parede de barro, que tinha morrido ou ido embora sem conseguir passar aquilo para quem deveria receber. Ou talvez tivesse conseguido. Talvez aquilo tivesse chegado exatamente onde precisava chegar. Pensei nos parentes do meu marido naquela sala do advogado, no riso curto do primo Walter, no comentário sobre galinheiro, na satisfação disfarçada de pena da tia Nete. Eu podia ligar para eles agora, podia aparecer na cidade e ver o rosto deles mudando quando entendessem o que aquela casa de barro tinha guardado. Mas essa ideia durou menos de um segundo. Não era isso que eu queria. Eu queria uma vida, para mim e para os meus filhos. Uma vida construída, real, que não precisasse da reação de ninguém para confirmar que era verdadeira. Mas antes de qualquer coisa, eu precisava pensar com cuidado.
Tinha aprendido desde cedo que dinheiro de repente, sem cuidado, sem silêncio, sem estratégia, some mais rápido do que veio. Tinha visto isso acontecer com gente ao redor. O homem que ganhou na loteria e em 3 anos não tinha mais nada. A família que recebeu uma herança e virou inimiga de si mesma brigando pelo que sobrou. Eu não ia deixar isso acontecer. Então, fiz o que sempre fiz quando precisava pensar. Fiquei quieta. Guardei a caixa debaixo do chão de terra do quarto, num buraco raso que cobri com a esteira onde as crianças dormiam. Não contei para ninguém. Nem para a dona Lúcia, que tinha ficado com as crianças. Nem para o senhor Antônio Souza, que tinha trazido os mantimentos. Continuei minha rotina como se nada tivesse mudado. Acordava cedo, trabalhava no quintal, cuidava das crianças, dormia cansada. Mas por dentro eu estava planejando, devagar, com calma. Com aquela teimosia quieta que a vida tinha desenvolvido em mim ao longo de todos os anos difíceis. Porque aquela caixa não era o fim de nada, era o começo. E eu ia saber usar esse começo. O capítulo 4 é onde Maria começa a agir com inteligência, vendendo as primeiras moedas com discrição, reformando a casa e plantando as sementes do que vai se tornar sua nova vida. Quer continuar? Continue. 17:53, capítulo 4. Sementes no chão seco. Existe uma sabedoria que ninguém te ensina formalmente, mas que mulheres como eu aprendem cedo ou aprendem sofrendo. A diferença entre reagir e agir. Reagir é o que o coração quer fazer na hora. É ligar para a cunhada Sônia e dizer o que eu estava pensando dela desde sempre. É aparecer na cidade com dinheiro no bolso e deixar os parentes do meu marido engolindo a própria soberba. É comprar tudo que nunca tive de uma vez só, como se o mundo pudesse acabar amanhã e eu precisasse aproveitar hoje. Agir é diferente. Agir é sentar com o próprio silêncio, deixar o coração falar tudo o que quer falar, ouvir sem julgar, e depois colocar o coração de lado por um momento e perguntar para a cabeça o que é mais inteligente fazer. Levei 3 semanas pensando antes de me mexer. 3 semanas continuando a mesma rotina de sempre, varrendo o terreiro, limpando o quintal, cozinhando no fogão a lenha que eu tinha conseguido fazer funcionar depois de uma limpeza demorada e muita paciência. 3 semanas com as crianças na mesma escola da cidade pequena, Pedro indo a pé com a mochila nas costas e Clara esperando em casa ainda pequena demais. 3 semanas dormindo sobre aquela esteira debaixo da qual estava guardada a caixa, acordando às vezes no meio da noite e colocando a mão no chão só para confirmar que era real. Era real. Mas real não significa simples. Eu precisava de alguém de confiança para entender o que eu tinha nas mãos. Não um conhecido, não um vizinho bem-intencionado que sem querer comentaria com alguém. Precisava de um profissional em cidade grande o suficiente para que minha história não circulasse antes de eu ter tempo de me organizar. A cidade mais próxima com esse tipo de comércio ficava a quase 3 horas de ônibus. Escolhi uma terça-feira. Terça, porque é o dia mais sem importância da semana. O dia que ninguém lembra depois, o dia que não marca. Pedi para Dona Lúcia ficar com as crianças dizendo que tinha uma consulta médica que não podia adiar. Ela aceitou sem perguntar muito, que era uma das qualidades dela que eu mais apreciava. Coloquei 3 moedas na bolsa, dentro de um pedaço de pano dobrado, dentro de uma embalagem de biscoito vazia, dentro do fundo da bolsa, embaixo de tudo. Era excessivo, eu sabia. Mas excesso de cuidado em certas situações não é paranoia, é prudência. Peguei o ônibus das 6 da manhã. A cidade tinha o nome de quem cresceu querendo parecer mais do que era. Prédios baixos tentando imitar a arquitetura de cidade grande, uma praça central com chafariz que não funcionava, lojas de departamento com fachadas coloridas demais. Mas tinha o que eu precisava. Encontrei 3 lugares diferentes que compravam ouro e joias antigas.
Não fui no primeiro. Andei pelos 3, entrei em 2, fingindo que estava procurando outra coisa. Observei o movimento, observei as pessoas que atendiam, observei o jeito que tratavam os clientes. Escolhi o menor dos 3. Uma loja estreita, numa rua lateral, sem letreiro chamativo, com um homem de meia idade atrás do balcão, que usava óculos de lente grossa e me recebeu com o cansaço honesto de quem trabalha muito e não precisa fingir entusiasmo que não sente. Ele se chamava Seu Benedito. Coloquei uma moeda em cima do balcão. Ele pegou, examinou com uma lupa pequena, pesou numa balancinha de precisão. Virou nas mãos várias vezes sem dizer nada. Então levantou os olhos para mim por cima dos óculos. Onde a senhora conseguiu isso? Herança, eu disse, que era verdade. Ele olhou para mim mais um momento. Depois voltou para a moeda. É ouro de lei, ele disse. 22 quilates se eu estiver lendo certo. Não é moeda de circulação comum. É antiga. Pelo peso e pelo tipo, diria que tem mais de 80 anos. Meu coração bateu diferente, mas meu rosto não mudou. Quanto vale? Ele me deu um número. Eu tinha imaginado um valor. O número que ele disse era mais do que o dobro do que eu tinha imaginado. Fiz a conta rápida na cabeça. 23 moedas, mais as joias que eu ainda não tinha trazido. Aquele número multiplicado por 23 já era mais dinheiro do que eu tinha visto no total em todos os anos da minha vida juntos. Não demonstrei nada. Perguntei se ele comprava mais de uma por vez ou se preferia transações separadas. Ele disse que dependia da quantidade, que para quantidades maiores ele precisaria de alguns dias para levantar o valor em espécie, e que tinha clientes colecionadores que às vezes pagavam acima do valor de mercado por peças específicas. Vendi uma moeda naquele dia. Guardei o dinheiro dentro do sutiã e fui embora. No ônibus de volta, com o valor daquela única moeda guardado contra o meu peito, calculei o tempo. Calculei o que precisava primeiro. Calculei o que poderia esperar. Primeiro, o telhado. Com o telhado consertado, a casa parava de perder calor no frio e parava de entrar bicho pelas telhas faltando. Segundo, a janela. Vidro ou madeira boa, qualquer coisa que fechasse de verdade. Terceiro, um colchão para as crianças. O chão estava me machucando as costas e o que ele estava fazendo nas costas dos meus filhos eu preferia nem pensar. Depois, com calma, a terra. Voltei à cidade grande mais 3 vezes no espaço de 2 meses, sempre terça, sempre Seu Benedito. Sempre 1 ou 2 moedas por vez. Ele nunca me fez perguntas inconvenientes. Eu nunca ofereci explicações desnecessárias. Era uma relação baseada em profissionalismo mútuo e eu respeitei isso. Na terceira visita, ele me disse que tinha um cliente interessado nas joias, particularmente no broche com pedra, que segundo ele era uma alexandrita, uma pedra rara que mudava de cor dependendo da luz, e que o cliente colecionador estava disposto a pagar um valor considerável. Eu pedi um tempo para pensar. Levei a foto que ele tirou para casa comigo e fiquei olhando para ela à luz da lamparina naquela noite. Pensei na esposa de Ernesto Campos, aquela mulher cujo nome eu não sabia, que tinha herdado aquele broche da própria mãe e que em algum momento da vida tinha precisado esconder junto com tudo mais. Pensei se ela teria filhos, se esses filhos tinham filhos, se havia alguém vivo ainda com direito àquelas peças. Fui ao cartório da cidade pequena e perguntei sobre como pesquisar proprietários antigos de uma propriedade. O escrivão, um rapaz jovem com cara de tédio crônico, me explicou o processo sem muito entusiasmo. Levaria tempo, precisaria de documentação, seria burocrático. Passei 2 semanas tentando encontrar registros de Ernesto Campos. O que encontrei foi uma certidão de óbito de 1971 e o registro de que a propriedade tinha passado por 3 donos diferentes entre a morte dele e a sogra do meu marido, adquirir por preço simbólico numa venda de dívida nos anos 90.
Não havia herdeiros diretos identificáveis. A família tinha se dissolvido, mudado, desaparecido no tempo do jeito que as famílias pobres às vezes desaparecem sem deixar rastro oficial. Eu fiz o que achei certo. Guardei a carta de Ernesto Campos com cuidado, num envelope plástico que protegia da umidade. Guardei como testemunho, como respeito por aquele homem que tinha trabalhado a vida toda e escondido o trabalho na parede para proteger os seus. E usei o dinheiro para cuidar dos meus. O homem que consertou o telhado se chamava Zé Pedreiro, que era apelido e não sobrenome, mas era como todo mundo o conhecia. Chegou numa manhã com um ajudante e passou 2 dias no telhado batendo, medindo, trocando telha quebrada, vedando os buracos com argamassa fresca. Pedro ficou o tempo todo olhando para ele trabalhar com aquela admiração de menino que está guardando informação para usar um dia. Quando Zé Pedreiro desceu no final do 2º dia e eu paguei o combinado, ele olhou em volta do terreno e disse sem nenhuma cerimônia: "A senhora tem terra boa aqui, sabia? Esse tipo de solo, se trabalhar direito, dá de tudo." Eu olhei para o terreno que eu tinha limpado ao longo das semanas. A terra era escura em algumas partes, avermelhada em outras, seca, mas não morta. "Você entende de lavoura?" eu perguntei. "Nasci em roça", ele disse. "Só virei pedreiro porque a roça não pagava. Mas a terra eu entendo sim." Ficamos conversando por quase 1 hora naquela tarde. Ele me disse que aquela terra pedia calcário para corrigir a acidez antes de plantar, que o poço tinha água boa e que com uma bomba simples eu conseguiria irrigar uma área razoável, que o melhor a fazer para o primeiro ano era começar pequeno, aprender o terreno e ir expandindo com o que desse certo. Paguei para ele 1 hora de conversa que valeu mais do que muita escola. Comprei sementes. Não de uma vez, não com pressa. Fui aprendendo o que pedia cada estação, o que dava naquele tipo de solo, o que tinha mercado na feira da cidade pequena que acontecia toda quinta-feira. Milho, feijão, mandioca, uma fileira de couve, um canteiro de cebolinha e salsinha perto da cozinha que eu visitava toda manhã como se fosse ver um amigo. Pedro me ajudava no plantio com aquela seriedade que ele emprestava para tudo que fazia. Ele tinha um jeito de segurar a enxada que era maior do que ele, de plantar a semente com exatamente a profundidade certa, de regar sem encharcar, que me fazia pensar que talvez a terra estivesse no sangue dele, do mesmo jeito que estava no sangue do pai. Clara cuidava das 6 galinhas que eu tinha comprado de uma vizinha por um preço baixo. Ela tinha inventado um nome para cada uma, o que eu achava que ia complicar quando chegasse a hora de servir alguma de jantar, mas esse problema eu resolveria quando chegasse. A casa tinha mudado. O telhado consertado mudou o som da chuva de ameaça para a música. A janela com madeira nova fechava de verdade e o vento da madrugada não entrava mais livre. Eu tinha comprado 2 colchões finos mais reais, e as crianças dormiam numa cama de solteiro que eu tinha montado no quarto. Tinha uma mesa na cozinha, tinha 2 cadeiras, tinha uma prateleira de madeira onde eu organizava os mantimentos com aquele cuidado de quem sabe o valor de ter o que precisa. Não era abundância, mas era ordem, era dignidade. Era um lugar que, quando você entrava, dizia que alguém que se respeitava morava ali. E eu me respeitava. Estava aprendendo a me respeitar de volta, depois de anos em que a vida e as pessoas ao redor tinham colaborado para que eu esquecesse isso. 6 meses depois de encontrar a caixa, eu tinha reforma básica feita, lavoura plantada, galinheiro reconstruído e uma pequena reserva de dinheiro guardada com cuidado. Ainda vendia uma moeda de vez em quando, sempre com intervalo, sempre com discrição. Mas cada vez precisava vender menos, porque a terra estava começando a responder. A primeira colheita de feijão foi pequena, mas foi real.
Pedro e eu colhemos juntos numa manhã fria, separando as vagens com as mãos, e ele ficou em silêncio o tempo todo, com aquele sorriso pequeno de quem está satisfeito com alguma coisa que ajudou a criar. Levei uma parte para a feira da cidade. A dona Teresa, que tinha uma banca de verduras há 15 anos e conhecia todo mundo, provou o feijão cru como quem entende e disse: "Feijão bom. De onde é?" "Da minha roça", eu disse. Ela me olhou de cima a baixo com aquele jeito de mulher que avalia rápido e bem. "Você tem mais produto? Porque eu consigo vender tudo que você trouxer." Naquele dia voltei para casa com o dinheiro do feijão vendido no bolso e uma encomenda para a próxima semana. Foi a primeira vez em muito tempo que o dinheiro no bolso tinha vindo da minha terra, do meu trabalho direto, sem depender da boa vontade de ninguém. Sentei na varanda naquela noite, que agora tinha um banco de madeira onde antes não tinha nada, e fiquei olhando para o terreno escuro sob o céu estrelado. Pensei em João. Pensei nele do jeito bom que às vezes conseguia, sem a dor na frente. Pensei no jeito que ele teria gostado de ver aquela terra produzindo. Teria ficado orgulhoso, teria botado o chapéu de palha e saído andando pelo terreno com as mãos para trás, aquele jeito dele de inspecionar as coisas devagar. "Tô conseguindo, João", eu falei para o escuro. O vento mexeu nas folhas da goiabeira velha, e eu entendi que aquilo era o suficiente por hoje. Amanhã eu plantaria mais. O capítulo 5 é onde os anos passam, a fazenda cresce, e os filhos crescem junto com ela, e onde os parentes que riram começam a notar que algo mudou. Quer continuar? Continue 18:15. Capítulo 5. O que o tempo constrói. O tempo tem um jeito silencioso de trabalhar, que a gente só percebe quando olha para trás. Você não acorda um dia e pensa: "Hoje sou uma pessoa diferente." Não existe esse dia. O que existe são manhãs acumuladas, uma depois da outra, cada uma com seu cansaço e sua pequena conquista, até que um dia você levanta, olha em volta, e o lugar onde está não tem mais nada a ver com o lugar de onde saiu. E você fica um momento parada tentando entender quando exatamente a mudança aconteceu, e não consegue apontar, porque ela não aconteceu num momento. Ela aconteceu em todos. Foi assim comigo. Não teve uma virada dramática. Não teve um dia de celebração com data marcada. Teve trabalho, teve erro, teve replantio depois da primeira colheita de milho que a praga destruiu pela metade, e eu aprendi o que aprendi e no ano seguinte não deixei acontecer de novo. Teve a manhã que a bomba d'água quebrou e eu fiquei 3 dias buscando água no poço, no balde, até conseguir dinheiro para o conserto. Teve a semana que Pedro ficou doente com febre alta e eu passei as noites acordada com a mão na testa dele, rezando aquela reza que minha mãe me ensinou e que eu nunca esqueci mesmo nos anos em que fiquei com raiva de Deus. Teve muito, mas teve também a primeira vez que a produção foi grande o suficiente para eu precisar de ajuda na colheita e contratar 2 rapazes da região por uma semana. A primeira vez que Dona Teresa me ligou pedindo produto antes de eu ligar para ela. A primeira vez que o gerente do pequeno supermercado da cidade veio até a minha propriedade, veio até mim, para conversar sobre fornecimento regular de hortaliças. Eu ofereci café e ele aceitou sentado na minha mesa, naquela cozinha que tinha começado sem torneira e sem cadeira. E conversamos de igual para igual sobre preço e quantidade e prazo de entrega. Quando ele foi embora, eu fiquei parada no meio da cozinha por um momento. Só um momento. Depois lavei as xícaras e fui ver como estava o canteiro de tomate. Pedro cresceu na terra. Não tem outra forma de dizer. Ele não cresceu apesar da roça. Não cresceu querendo ser outra coisa e resignado com o que tinha. Ele cresceu dentro daquilo, com aquela naturalidade de quem encontrou cedo o lugar onde se encaixa. Com 10 anos, ele já sabia distinguir solo ácido de solo alcalino pelo cheiro e pela cor. Com 12, ele tinha opinião formada sobre rotação de cultura e não tinha medo de discutir com um homem adulto quando achava que o argumento do outro estava errado.
Com 15, ele foi para a escola agrícola na cidade maior, de segunda a sexta, voltando nos finais de semana com a mochila cheia de livros e a cabeça cheia de teoria, que ele testava imediatamente na nossa terra, como se não conseguisse esperar. Eu olhava para ele nessas chegadas de sexta-feira, descendo do ônibus com aquele passo longo, que foi ficando igual ao passo do pai, e pensava em quantas versões diferentes da vida eu poderia ter vivido onde esse menino não teria essa chance. A versão onde eu aceitei o quartinho nos fundos da casa da cunhada Sônia. A versão onde eu vendi a casa de barro antes de conhecê-la por dentro. A versão onde eu entrei em pânico com o que encontrei na parede e tomei decisões erradas com pressa. Em todas essas versões, Pedro provavelmente teria crescido, porque crianças são teimosas em crescer. Mas não assim. Não com essa segurança no passo, não com esse direito de ter uma opinião, não com esse futuro concreto se formando na frente dele. Clara era diferente do irmão, do jeito que irmãos às vezes são completamente diferentes e ainda assim complementares. Onde Pedro era terra, Clara era água. Ela não tinha a paciência do irmão para a lavoura em si, para o trabalho lento de plantar e esperar e cuidar. Mas tinha um dom que eu fui percebendo aos poucos e que demorei para entender como era valioso. Ela via o todo. Enquanto Pedro olhava para a planta, Clara olhava para o campo inteiro. Enquanto Pedro resolvia o problema da semana, Clara estava pensando no problema do ano seguinte. Com 14 anos, ela reorganizou sozinha o sistema de registro das vendas que eu fazia num caderno confuso, criou uma tabela simples que mostrava o que vendia mais em qual época, o que tinha margem melhor, o que era trabalho demais para o retorno que dava. Eu olhei para aquela tabela e entendi coisas sobre o meu próprio negócio que não tinha conseguido ver em anos. Como você aprendeu a fazer isso? Eu perguntei. Ela deu de ombros com aquela modéstia de quem não entende porque a coisa que fez seria difícil. Prestando atenção, ela disse. João teria adorado essa menina. A propriedade foi crescendo por partes. Primeiro a lavoura de subsistência, que virou lavoura comercial. Depois a pequena horta, que virou horta grande, com estufa simples de plástico que eu aprendi a montar assistindo a um vídeo numa lan house da cidade. Depois as galinhas de Clara, que eram 6 e viraram 30, e depois viraram mais, com ovos indo para o supermercado toda semana em embalagem, com o nome que Pedro sugeriu certo dia na janta, falando com a boca cheia de feijão. Mãe, a gente precisa de um nome para a propriedade. Eu tinha olhado para ele esperando mais. Que nome você sugere? Ele pensou, mastigando. Sítio São João, ele disse. Por causa do pai. Eu não respondi na hora. Olhei para o prato um momento. Sítio São João. Eu repeti devagar, sentindo o nome. Clara disse que aprovava. E foi assim que a propriedade ganhou o nome. Uma plaquinha de madeira que Pedro fez na marcenaria da escola foi parafusada na entrada do caminho de terra, com as letras pintadas em azul escuro na madeira clara. Sítio São João. Toda vez que eu passava por aquela plaquinha indo ou vindo, tocava nela de leve com a ponta dos dedos. Era um hábito que eu nem percebia, que tinha até o dia que Clara me viu fazendo e sorriu sem dizer nada. Não sei exatamente quando os parentes do meu marido começaram a notar. Não foi de repente. Foi aquela coisa gradual que acontece quando uma pessoa que foi desconsiderada começa a aparecer de um jeito diferente no mundo, e as pessoas que a desconsideraram ficam sem entender o que mudou porque não estavam prestando atenção suficiente para ver o processo. O primeiro sinal foi indireto. 2 anos e meio depois do testamento, a cunhada Sônia me ligou pela primeira vez desde que eu tinha saído da cidade. A voz dela tinha aquele tom específico de quem quer alguma coisa, mas vai chegar lá por caminho longo, cheio de perguntas sobre saúde e sobre as crianças e sobre como estava a vida. Eu respondi tudo com brevidade e esperei.
No fim, ela disse que o filho mais velho dela, o Rodrigo, estava procurando emprego na região e ela tinha ouvido que eu tinha uma propriedade funcionando e queria saber se eu precisava de alguém de confiança. Eu fiz uma pausa calculada. Vou pensar e te aviso, eu disse. Não avisei. Não por maldade, por clareza. Eu sabia o tipo de complicação que vem quando se mistura família com trabalho. Especialmente família que um dia te olhou como peso e agora te olha como oportunidade. Esse tipo de confusão eu não precisava dentro da minha propriedade. Depois veio o primo Walter, que não ligou diretamente, mas mandou recado por um parente mais distante, dizendo que tinha interesse em comprar uma parte da terra se eu quisesse vender. Eu mandei de volta, não estava vendendo. Depois veio a tia Nete, que apareceu pessoalmente numa quinta-feira de manhã, chegando sem avisar no caminho de terra com um carro velho que buzinou na entrada. Eu estava no meio do canteiro de tomate, com as mãos na terra, quando ela apareceu pela trilha, usando sapato de salto que não tinha nada a ver com estrada de barro. Ela olhou em volta com aqueles olhos que avaliavam tudo, enquanto fingiam que estavam apenas admirando. Nossa, Maria, ela disse, você fez muito com esse lugar. Eu tirei a luva de uma mão e enxuguei o suor da testa. Fiz, eu disse. Ela ficou esperando mais. Mais conversa, mais abertura, mais aquele comportamento de quem ainda se sente na posição de receber e não de pedir. Eu não ofereci. Fiz café porque sou criada para fazer café para visita e sentamos na varanda. E ela foi falando de coisas que eu ouvia com metade da atenção, enquanto a outra metade estava pensando no canteiro que tinha deixado no meio. Antes de ir embora, ela disse, com aquele jeito de quem joga a isca devagar. Você sabe que a família sempre torceu por você, né, Maria? A gente sempre soube que você ia dar conta. Eu olhei para ela. Para aquela mulher que tinha ficado quieta enquanto o primo ria na sala do advogado, que tinha me olhado com aquela satisfação disfarçada de pena quando meu nome saiu acompanhado de casa de barro abandonada. Eu poderia ter dito muita coisa. Tinha muita coisa guardada que poderia ter saído naquele momento, mas aprendi que palavras ditas por mágoa fazem barulho por um momento e passam. Silêncio mantido por dignidade fica. Que bom, eu disse, e fiquei olhando ela ir embora pelo caminho de terra, o salto afundando levemente na terra a cada passo, até o carro sumir na curva. O momento que mais me marcou daqueles anos não foi nenhum dos grandes. Não foi quando o supermercado da cidade maior fez o primeiro pedido grande. Não foi quando Pedro passou no vestibular para agronomia, a primeira pessoa da nossa família a entrar numa faculdade, e eu fui sozinha para o banheiro e chorei com a torneira aberta do mesmo jeito que chorava nos anos difíceis, mas por motivo completamente diferente. Não foi quando comprei o trator usado, um Ford velho que fungava, mas funcionava, e Pedro dirigiu pela primeira vez pelo terreno com aquele sorriso de orelha a orelha. O momento que mais me marcou foi uma manhã comum de inverno. Eu tinha levantado antes do sol como sempre, feito o café, e estava sentada na varanda com a xícara quente nas mãos, vendo o dia clarear devagar sobre a terra. A névoa da madrugada ainda estava baixa sobre o campo. As plantas do canteiro apareciam como formas escuras e quietas. Lá no fundo, o galpão novo que Pedro tinha ajudado a construir se destacava contra o céu que ia passando do roxo para o azul. E, de repente, eu me vi, não no espelho. Me vi de fora, como se fosse outra pessoa, olhando para aquela mulher sentada na varanda com a xícara de café, naquela propriedade, naquela manhã. Eu tinha 38 anos. Tinha chegado ali 6 anos antes com 2 crianças, uma mala pequena e uma herança que todo mundo tinha considerado ofensa. E agora? Agora eu tinha terra produtiva. Tinha filhos crescendo com saúde e com futuro. Tinha o nome do meu marido numa plaquinha na entrada do caminho. Tinha café bom toda manhã feito com água do meu poço no fogão da minha cozinha. Não era riqueza do tipo que aparece em revista. Era algo melhor.
era solidez. Era aquela sensação rara de estar exatamente onde você deveria estar, construída com as próprias mãos, sem dever satisfação a ninguém. Eu levei a xícara aos lábios e tomei o café devagar, com aquela calma que a vida finalmente tinha me dado de presente. Lá dentro, eu ouvi Clara mexer na cozinha preparando o café dela. Ouvi o barulho do quarto de Pedro, que tinha voltado na sexta para o fim de semana e ainda dormia. Ouvi os pássaros no campo começando o dia. E pensei, não com palavra formada, mas com aquele sentimento que é mais fundo do que palavra. Valeu, João. Valeu a pena resistir. O capítulo 6 é o último, onde Maria olha para tudo que construiu, entende o que a casa de barro realmente representou e deixa sua mensagem para quem está no começo de uma luta parecida com a dela. Quer continuar? Continue 18, 20, capítulo 6. O que a casa de barro me ensinou. Tem uma pergunta que as pessoas fazem quando conhecem minha história. Sempre a mesma. Com palavras diferentes, mas sempre a mesma pergunta por baixo. Você não sente raiva deles? Dos parentes que riram? Da sogra que me deixou a casa mais sem valor do testamento? Do primo Walter e do comentário sobre galinheiro? Da tia Nete e da satisfação escondida atrás do olhar de pena? Da cunhada Sônia e do quartinho nos fundos oferecido como se fosse favor? Eu fico um momento com a pergunta antes de responder. Não porque não sei a resposta, mas porque a resposta verdadeira é mais complicada do que sim ou não. E as pessoas que fazem essa pergunta geralmente esperam um dos dois. A verdade é essa. Eu senti raiva sim, senti muita. Senti naquela sala do advogado com o rosto queimando de vergonha enquanto a risada cortava o ar. Senti nas noites no chão de terra batida, quando as costas doíam, e eu ficava me perguntando o que eu tinha feito de errado para merecer aquilo. Senti quando a cunhada Sônia ligou pedindo emprego para o filho, como se os anos de descaso tivessem evaporado sozinhos. Senti raiva, mas raiva é como fogo, depende do que você faz com ela. Você pode deixar o fogo te consumir por dentro, queimando energia que você precisaria para construir, te mantendo acordada de madrugada, revisitando ofensas antigas, em vez de planejar o dia seguinte. Ou você pode usar o fogo como combustível, não para se vingar, para se provar, para si mesma primeiro, para mais ninguém. Eu escolhi a segunda opção, não porque sou santa, porque sou prática. Hoje, o sítio São João tem uma cara que eu mesma às vezes preciso parar para reconhecer. A casa de barro ainda existe, isso é importante de dizer. Eu poderia ter derrubado e construído outra no lugar, de tijolo e reboco liso e telhado novo. Tinha dinheiro para isso, chegou um momento, mas não derrubei. Reformei por dentro e por fora com cuidado, respeitando a estrutura original. As paredes de barro receberam um reforço por dentro e uma pintura por fora que as protege da chuva sem esconder o que são. O chão de terra batida virou piso de cimento liso que eu mesma ajudei a nivelar. O telhado foi completamente refeito com material bom que vai durar décadas. Mas a forma da casa é a mesma, as mesmas paredes, o mesmo tamanho, a mesma posição no terreno com a varanda olhando para o nascente, porque essa casa é a minha história. Derrubá-la seria como tentar apagar de onde vim, e eu não tenho vergonha de onde vim. Tenho respeito. Do lado da casa original, construí um segundo bloco, maior, com 3 quartos, cozinha ampla e banheiro interno. É onde vivemos no dia a dia. A casa de barro original virou o que eu chamo internamente de sala de memória, embora não coloque esse nome para ninguém. É onde fica a mesa da família, onde a gente come junto nos fins de semana quando Pedro está em casa, onde Clara às vezes trabalha com os cadernos e planilhas espalhados. Na parede da sala, exatamente no lugar onde a caixa estava escondida, eu pendurei um quadro simples de madeira com um verso que escrevi eu mesma numa noite que não conseguia dormir e resolvi escrever em vez de ficar dando volta na cama.
O que estava escondido aqui foi guardado com trabalho e entregue com propósito. Que o que construímos sobre esse chão honre os dois. Ninguém que visita sabe o significado específico daquelas palavras, mas eu sei. E isso é suficiente. Pedro se formou em agronomia numa manhã de dezembro, com sol forte e aquele calor de cerimônia que gruda na roupa, e não importa nada, porque a alegria é maior que o desconforto. Eu estava na segunda fileira com Clara do meu lado, as duas arrumadas com mais cuidado do que o de sempre, e quando chamaram o nome dele e ele subiu no palco para receber o diploma, eu precisei morder o lábio por dentro para não chorar na frente de todo mundo. Clara segurou minha mão sem dizer nada. Ela sempre soube a hora certa de segurar a mão de alguém sem precisar de palavras. Depois da cerimônia, num restaurante simples onde fizemos o almoço de celebração, só nós três, Pedro colocou o diploma na mesa e disse: "Mãe, eu quero voltar para o sítio." Eu olhei para ele. "Você tem certeza?" Eu perguntei. "Você pode ir para qualquer lugar com esse diploma. Empresa grande, pesquisa, cidade." Ele olhou para mim com aqueles olhos castanhos do pai. "Eu sei," ele disse. "É por isso que estou escolhendo ir para o sítio, porque é escolha, não é falta de opção." Engoli o que tinha na garganta. "Então vem," eu disse. Clara disse que precisava ir ao banheiro, e eu fingi não ver que os olhos dela estavam brilhando mais do que o normal quando ela levantou. Com Pedro de volta e com a formação que ele trouxe, o sítio entrou numa fase diferente. Ele chegou com um caderno cheio de anotações e cabeça cheia de plano. E a primeira coisa que fez foi andar pela propriedade inteira por 2 dias, medindo, anotando, coletando amostra de solo em pontos diferentes. Depois sentou comigo e com Clara na mesa e colocou tudo na frente. Falou sobre o potencial que a terra ainda não estava usando, sobre técnicas de irrigação mais eficientes que reduziriam o consumo de água, sobre culturas de maior valor agregado que o solo suportaria, sobre a possibilidade de certificação orgânica que abriria mercados diferentes. Clara ouviu tudo e foi fazendo anotações próprias nos cantos do papel dele. Eu ouvi os dois. E pensei naquela mulher que tinha chegado ali anos antes com uma enxada enferrujada e sementes compradas com dinheiro de uma moeda de ouro antiga, aprendendo sozinha o que a terra pedia. E pensei em agora, com meu filho formado em agronomia e minha filha com aquele olho clínico de gestão que ela tinha desenvolvido naturalmente, os dois sentados na minha mesa, planejando o futuro daquele mesmo chão. Não disse nada por um momento, só olhei. "Pode ir fazendo," eu disse quando terminaram de apresentar. "Mas devagar. A terra não gosta de pressa. Foi ela que me ensinou isso primeiro." Pedro sorriu. Clara fechou o caderno com aquele estalo satisfeito de quem acabou de decidir alguma coisa. A carta de Ernesto Campos ainda está guardada. Continua no envelope plástico, dentro de uma caixinha de madeira que fica na gaveta da minha cômoda. Às vezes, quando arrumei a gaveta, minha mão toca a caixinha e eu paro por um segundo. Penso naquele homem que nunca vou conhecer, que acordava cedo como eu acordo, que trabalhava nessa mesma terra antes de ser essa terra, que tinha medo das pessoas gananciosas ao redor, como eu tinha medo, que escondia o que tinha construído para proteger os seus, como eu tentava proteger os meus. Não sei se Ernesto Campos era um homem bom em todos os sentidos da palavra. Não sei a história completa dele, os erros que cometeu, as pessoas que pode ter magoado no caminho. Não tenho como saber, mas sei que ele trabalhou. Sei que quis proteger. Sei que a última linha da carta dele dizia que quem encontrasse com coração honesto, que usasse com sabedoria. Eu tentei honrar isso. Não sei se consegui completamente. Provavelmente cometi erros que ainda não enxergo direito. Mas tentei de verdade. E tentar de verdade é a única coisa honesta que qualquer pessoa pode prometer. Um dia vou mostrar a carta para Pedro e Clara. Não agora. Ainda não é hora. Mas um dia, quando a história do sítio estiver mais assentada,
Quando eles estiverem mais firmes no que estão construindo, vou sentar com os dois e mostrar aquele papel amarelado com a letra inclinada para a direita de um homem que viveu e trabalhou e guardou e esperou, para que eles saibam de onde vem o chão onde estão plantando, para que nunca tratem a terra com desleixo, sabendo o que ela guardou. Para que entendam que toda propriedade tem uma história antes da sua história, e que respeitar isso é parte de merecer o que você tem. Tem uma coisa que eu aprendi sobre humilhação. Ela dói na hora. Dói de verdade. Não é fraqueza sentir. Não é falta de caráter levar aquele calor no rosto e sentir o estômago fechar. É humano, é inevitável, mas a humilhação só tem poder permanente se você deixa ela definir quem você é. Naquela sala do advogado, naquele sábado de manhã, com o sol pesado lá fora e a risada do primo Walter cortando o ar, eu poderia ter saído dali convencida de que era o que aquelas pessoas pensavam que era. Uma viúva pobre sem valor, com uma herança sem valor, num canto do mundo sem valor. Eu escolhi sair com outra coisa, com a decisão de provar, para mim antes de qualquer um, que o valor de uma coisa não é determinado pela opinião de quem não se dispôs a olhar direito. A casa de barro parecia não ter valor, mas dentro dela estava o começo de tudo. E eu precisei ir até ela, abrir a porta, trabalhar o chão, varrer o terreiro e bater a vassoura na parede no momento certo para descobrir. Isso me ensinou uma coisa que carrego desde então. Às vezes, o que parece a pior herança é a mais valiosa, não porque tem tesouro escondido na parede, embora no meu caso tivesse, mas porque é a única coisa que te força a trabalhar de verdade. A única herança que não te deixa acomodar. A única que te dá chão sem te dar resposta e te obriga a descobrir a resposta você mesma. A fazenda fácil teria me feito dependente. A casa de barro me fez construtora. Se você está lendo isso agora e está no começo de uma luta que parece grande demais, eu não vou te dizer que vai ser fácil. Não vai. Vou te dizer o que aprendi. O primeiro ano é o mais difícil porque você ainda está aprendendo a confiar em si mesma. Ainda ouve aquelas vozes que dizem que você não vai conseguir, que outras pessoas sabem mais, que você deveria ter feito diferente, que o erro que cometeu semana passada prova que você não é capaz. Essas vozes não vão embora completamente, mas com o tempo ficam mais baixas. O silêncio, às vezes, é a resposta mais poderosa. Eu poderia ter gritado a vida inteira para as pessoas que me humilharam. Em vez disso, trabalhei em silêncio até o trabalho falar mais alto do que qualquer palavra minha jamais falaria. Seus filhos estão vendo tudo. Mesmo quando você acha que estão distraídos, estão vendo, estão gravando, estão aprendendo com cada escolha que você faz, cada vez que você cai e levanta, cada manhã que você acorda cansada e vai mesmo assim. Não subestime o que você está ensinando só por existir com dignidade na frente deles. A terra não mente. Isso vale para a terra de verdade e para qualquer tipo de trabalho real. Você planta com cuidado, cuida com constância, respeita o tempo de cada coisa e a terra responde. Pode demorar, pode ter praga e seca e inverno ruim. Mas o trabalho honesto tem uma teimosia própria que com o tempo vence. E por último, não destrua o que te salvou para parecer que chegou longe. Eu não derrubei a casa de barro. Reformei, preservei, honrei. Porque aquelas paredes tortas com as rachaduras longas são a prova de que eu estava lá quando era difícil. São o começo. E quem apaga o começo da história perde a força que vem de saber de onde partiu. Hoje é uma manhã comum de outubro. Acordei cedo, como sempre. Fiz o café, como sempre. Sentei na varanda da casa de barro, com a xícara quente nas mãos, e olhei para o campo que ainda estava escuro, com a névoa baixa da madrugada. Lá no fundo, no galpão, uma luz acendeu. Era Pedro,
que acorda mais cedo do que eu nesses dias de colheita, indo verificar o equipamento antes do dia começar de vez. Na cozinha do bloco novo, eu ouvi Clara mexer. A voz dela cantarolando alguma coisa baixinho enquanto esquentava a água do café dela. A plaquinha na entrada do caminho que diz Sítio São João estava molhada de orvalho que eu sabia que estava lá mesmo sem ver. E eu com 44 anos, com as mãos que têm calos que nunca vão sair completamente, com as costas que às vezes lembram os anos de chão de terra batida, sentada na varanda da casa que todo mundo chamou de monte de barro caindo. Não senti raiva. Não senti necessidade de que alguém soubesse. Senti apenas aquela coisa rara e real que é difícil de nomear sem diminuir. Paz. A paz de quem está exatamente onde deveria estar, construída com as próprias mãos, sem atalho e sem pendência. Levei a xícara aos lábios. O café estava bom. Da minha terra, da minha água, do meu fogão, na minha varanda, meu nome é Maria. E essa é a minha história. Fim.